Então, eu não botei muita fé que a gente ia fazer, não. Na moral. Porque, pô, uma música, eu nunca fiz música na minha vida. Na verdade, é, a gente tinha consultoria com a Ju toda semana, né? E a gente já tinha desistido de fazer uma música, que foi a nossa primeira ideia. A gente pensou, vamos fazer um documentário. Beleza. Só que naquela semana a gente não tinha preparado nada. Todo mundo trabalhava, não tinha preparado nada para entregar para a Ju. Eu falei, quer saber? A gente falou de música. Eu vou escrever uma letra aqui rapidão na van. Aí vou falar para ela que esse daqui é o protótipo só para dizer que a gente não fez nada. E acabou ficando essa letra mesmo. Bem, na época foi uma música chamada Meu Corpinho, que foi feita para o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que tratava de falar do abuso infantil, só que de um jeito mais leve, que geralmente é meio complicado de você falar para uma criança assim. Tipo, falar sobre abuso infantil. É complicado até de falar, justamente que essa foi a proposta da música, né? E no mundão de hoje em dia não tem como deixar desleixado um assunto desse, sabe? Abuso infantil, infelizmente, é uma realidade que acontece. E o que a gente poder fazer para poder pelo menos reverter um pouco isso, tipo, é algo que nunca se perde por fazer. Nossa, daí foi uma história, porque a composição ficou por minha parte, né? De criar música e tal. Aí as meninas, que na época era a Paulinha, a Sabrina, a Gil, elas ficaram tipo com todo o resto, elas se dividiam bem entre fazer o contato com as profissionais, porque a gente precisava filtrar, né? O que poderia ter na música ou não, uma coisa ou outra. E também elas foram atrás da música, da batida de fundo e ficaram tipo com a parte da edição e afins. Aí eu fiquei mais com a parte criativa de realmente criar e compor a música. Foi bem divertida, né? E desafiadora também. Eu não pensava que eu seria capaz de fazer algo, mas deu para fazer. Então eu fiquei bem contente em saber que eu poderia fazer algo que eu mesmo não botava fé em mim. Eu acredito que é justamente isso de pensar que não tem nada que eu não possa fazer se eu realmente não tentar e ficar pensando para fazer aquilo, sabe? Não tem no que eu me empenhar, horizontes que estejam fechados, se eu realmente tentar me empenhar em algo. Tudo eu posso fazer. A parte favorita realmente foi na hora de apresentar. Que aí a gente tipo chamou um amigo da Sabrina para ir lá cantar ao vivo. Aí a gente colocou as luzes, colocou as fumaças. Realmente ver o produto final lá sendo apresentado e cantado foi a parte mais bacana. Bem desafiador e muito inovador. Como eu falei, ninguém lá era músico, né? Mas no fim ficou um produto legal. Foi muito gratificante. Bem, eu definiria que ele foi inovador, surpreendente e que agregou bastante também, né? Principalmente em círculo de amizade, porque foi o primeiro projeto que a gente fez quando tendo uma aula presencial aqui, né? Então eu firmei várias amizades também, principalmente com as meninas, até hoje. E, então valeu para mim muito para eu me descobrir que eu posso fazer coisas novas e também para me aproximar com o pessoal da sala na época, já que foi meu primeiro semestre. Bem, a gente já tinha trabalhado com um cliente real em um projeto integrador antes, que era o Padre Haroldo, e foi muito cliente mesmo, porque a gente enviou o trabalho e devolveu várias vezes, mas nesse também não foi exceção, embora seja menos em comparação com esse trabalho que eu citei. Mas é justamente de saber lidar com demandas, né? Às vezes você faz o trabalho, você pensa que ele está ótimo, só que até você receber uma visão de um terceiro, de um profissional, você acaba vendo falhas que você antes não percebia. E você tem que saber lidar com isso e ter maturidade para poder aceitar as críticas e colocar elas no seu trabalho. Eu acho que para lidar com o cliente é justamente isso. Claro que a gente também tem que defender o nosso ponto, mas sempre ponderar também que a gente é suscetível a falhas.